Quero falar hoje vivendo uma vida plena para esse tempo. Eu vou estar falando sobre um versículo que eu já falei aqui várias vezes. Os pastores também, né, pastor, os irmãos que já ministraram. É um versículo muito conhecido nosso. E eu quero falar um pouquinho sobre ele nesta noite com você, que está lá em Romanos capítulo 12. Eu já ministrei várias vezes, já citei várias vezes esse versículo, mas hoje eu quero trazer uma visão talvez nova para nós. Foi nova para mim e acredito que também vai ser nova para alguns aqui. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 eu quero ler com você. E o tema é vivendo uma vida plena para esse tempo. Quando Jesus promete ali em João capítulo 10, no versículo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e Jesus diz: eu vim para que tenha uma vida, e uma vida com abundância, é a vida plena. E a palavra de Deus nos promete que nós, independente da circunstância que o mundo possa estar, nós podemos viver uma vida plena, completa no Senhor. Uma vida próspera, porque uma vida próspera não é a pessoa ter o melhor carro, a melhor casa, não. Uma vida próspera é a pessoa não ter necessidade. E se porventura ela estiver passando por alguma situação difícil, Deus providencia para ela aquilo que ela precisa. Isso é uma vida próspera. É a ausência de necessidade. É você olhar para o lado e saber que tem alguém, tem um irmão, tem uma irmã, tem uma família que você pode contar. Porque tem muita gente que é rica, mas é pobre, porque a única coisa que ela tem é o dinheiro. E tem muita gente que às vezes não tem nenhum bem material, mas é uma pessoa milionária, porque ela tem Jesus no coração. Quando o Senhor adverte as igrejas da Ásia, Ele diz isso para algumas igrejas, que mesmo ela sendo pobre, ela era rica, porque ela tinha a presença do Senhor. E Ele também diz para outra igreja, que era Laodiceia, mesmo sendo rica, ela era pobre, cega e nu. E o Senhor a convida para comprar dela aquilo que ela precisava para se tornar uma igreja rica. E aqui em Romanos, né, eu andei ministrando esse texto e novas coisas vieram à minha mente. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a palavra do Senhor aqui está dizendo que Deus tem algo bom para nós, que Deus tem algo perfeito para nós. Algo bom e algo perfeito é algo que não precisa de acréscimos. É algo que vindo da parte de Deus é bom e é perfeito, nós não precisamos melhorar nada, não tem nada que o humano possa colocar, possa acrescentar para ficar bom, não. É o próprio Deus, na sua palavra, dizendo: se nós apresentarmos os nossos corpos vivos, em sacrifício vivo, santo, perfeito ali, agradável a Deus com o nosso culto racional, nós vamos experimentar o que o Senhor tem de bom, o que o Senhor tem de agradável e o que o Senhor tem de perfeito. Este é um versículo para que eu e você, nós lermos, relermos, assimilarmos, examinarmos, memorizarmos, guardarmos em nosso coração. Este é um texto que tem muitas preciosidades para mim e para você, de ensinos que vai influenciar não só as nossas vidas, mas as vidas dos nossos filhos, das nossas gerações. Esses são textos preciosos. Nós vimos agora, de Bragança para cá, o meu sobrinho acabou de casar nos Estados Unidos, então estava vindo a live, a gente estava assistindo pela live, e ali o pastor falou algo interessante, eu achei interessante, que ele deu uma oportunidade para que o meu sobrinho falasse algo dos pais, e deu uma oportunidade para que a
futura esposa, a esposa agora, né, fala-se algo dos pais dela. E ali eles descreveram os pais, né, o pai e a mãe. Só que antes o pastor disse assim: olha, eu já conhecia vocês, os pais, eu já os conhecia pela vida que eu vi nos filhos de vocês aqui na igreja. Pela vida como os filhos de vocês são aqui, eu já conhecia quem eram os pais, quem são os pais deles. E este versículo aqui é algo também que vai fazer com que os nossos filhos, quando estiverem lá fora na faculdade, eles possam ser representantes de nós pais, porque aquilo que a gente ensinou de valor, de caráter, aquilo que nós ensinamos para eles de forma correta, eles vão se comportar lá fora. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós seremos testemunhas, né? Nós seremos cheios do Espírito Santo, nós seremos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o nosso ciclo de responsabilidade, ele vai se aumentando à medida que a gente vai se envolvendo com as coisas de Deus. E este ciclo de responsabilidade, hoje que é somente restrito à minha casa, quando eu caso, agora ele está restrito à minha casa e à família do meu cônjuge. Quando eu vou trabalhar, está restrito à minha casa, à minha igreja, à família do meu cônjuge e o local de trabalho. Então está falando que o nosso ciclo de responsabilidade, ele vai aumentando à medida que a gente vai envolvendo com este mundo. E aqui em Romanos, Paulo está falando para nós, olha, não se amolde, não torne-se o modelo do mundo na sua vida. Por isso que é um texto muito importante. E esta carta que Paulo escreve aos Romanos, é a única carta que ele escreve para uma igreja que ele não fundou. É a carta mais longa do Novo Testamento. Paulo escreve aproximadamente no ano 55, ali depois da morte de Cristo, 55, 56 em diante. É uma idade assim, um tempo aproximado, nós não podemos cravar corretamente, quando falamos de muitas datas na Bíblia. Paulo está escrevendo e falando quem Deus é nesta carta, o que Deus representa para nós, o que a obra de Cristo foi capaz de transformar nossas vidas, o que nós éramos antes e o que nós nos tornamos depois de convertido. Paulo está deixando bem claro aqui na carta aos Romanos que Deus, ele não exige nada de ninguém antes de ter um encontro com o Senhor. Mas a partir do momento que tem um encontro com o Senhor, Deus passa a exigir de nós uma postura de santo, porque Ele é santo. Sede santos porque eu sou santo. E é uma carta também que nós, nesse texto que nós lemos aqui, Paulo está falando, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. O texto mostra que nós temos que nos esforçar para ter um encontro verdadeiro com Deus. No livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, Mateus escreve que desde os dias de João até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado à força, ou seja, aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. O fato de eu e você aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não nos exime de buscarmos e nos esforçarmos para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. E muitas pessoas acham, pelo fato dela aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o reino de Deus, as coisas sobrevirão sobre a vida delas de forma automática. Não, nós precisamos fazer um esforço para trazer as bênçãos do Senhor até nossas vidas. E Mateus escreve que desde os dias de João até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, quando eu me esforço, quando eu busco a palavra do Senhor, quando eu busco ter um conserto baseado na palavra do Senhor, eu passo a ser mensagem e mensageiro de Deus. Quando nós buscamos, nos esforçamos, as pessoas que olham para nós, elas olham para nós e veem um exemplo de alguém que está buscando Deus. Os nossos filhos olham para nós e vão ver um exemplo de quem busca Deus. Então você passa a ser mensagem e passa a ser mensageiro, porque onde você estiver, o seu comportamento, a sua atitude, a sua maneira de ser, de agir diante das circunstâncias, vai trazer uma mensagem para aqueles que estão observando você.
Por isso, quando nós nos esforçamos, um esforço pessoal, não só nós seremos abençoados, mas aqueles que estão ao nosso redor também serão abençoados. Haja vista que Davi diz: prepare-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me a minha cabeça com óleo. Davi está pedindo para o Senhor ungir a cabeça dele, e o Senhor vai ungir com coisas boas, e o meu cálice transborda, ou seja, ele na presença dos inimigos, ungindo a cabeça com óleo, o cálice deles vai transbordar, e aqueles que são seus inimigos também serão abençoados. Provérbios 16, 7 fala que Deus, se os nossos caminhos forem retos, se os nossos caminhos forem agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os nossos inimigos tenham paz conosco. Ontem nós estávamos conversando com um pastor, e é percebível que é uma pessoa simples, e ele conversando conosco, e ele trouxe ali 2 testemunhos para nós. Hoje ele está indo para a Bahia, para evangelizar lá na Bahia, vai ficar férias dele, da empresa que ele trabalhava, na Bahia, pregando a palavra, levando Bíblia de presente, visitando pessoas que ele já esteve lá. E ele contou 2 testemunhos, que ele entrou numa empresa grande, e na hora do almoço, ele lia a Bíblia, ia para um canto ler a Bíblia. E ali um dia chegou um rapaz e falou: rapaz, aqui não pode ler a Bíblia não, uma empresa grande, não pode ler isso aqui não, cara. E pasme, irmão de outra igreja, que não nos considera como irmãos, nos considera como primos, né? Aqui não pode ler a Bíblia não. Ele falou: mas o que eu estou fazendo de errado? Outros estão ouvindo lá a música dele. Não, aqui não pode ler a Bíblia não, cara, não pode ler a Bíblia não. Aí ele pegou: eu vou falar para o chefe, que aqui não pode ler a Bíblia não. E o chefe dele então, quando falou, né, não foi na mesma hora ali, né, quando falou, o chefe dele chegou para ele e falou, não, ele estava lendo a Bíblia, o chefe dele chegou e falou: você está lendo esse livro aí? Estou. O rapaz falou que não posso ler, mas estou lendo aqui, estou prejudicando ninguém? Falei: não, faz o seguinte, está vendo aquelas madeiras ali? Falou: estou vendo, pode pegar e faz uma igreja aqui, e todo dia você pode celebrar o culto aqui. E ele contou testemunho de conversão, de pessoas que tinham relacionamento homoafetivo com outro homem, e hoje são membros da igreja com famílias e tudo. Então, se os nossos caminhos forem aplainados, se os nossos caminhos forem bons diante do Senhor, Ele faz com que os nossos inimigos tenham paz conosco. E aqui Paulo, ele menciona para nós algumas situações que quando eu e você nos esforçamos, e o reino de Deus é tomado pelo esforço, quando eu e você nos esforçamos em buscar o reino de Deus, as bênçãos virão sobre as nossas vidas de forma automática, porque as bênçãos do Senhor são que enriquecem e não acrescentam dores, é uma mão de via dupla. Mas se eu não me esforço, como eu disse no início, eu sei que não tem nada a ver com a nossa igreja, mas a pessoa às vezes passa a semana inteira sem pegar na Bíblia, passa a semana inteira sem meditar na palavra, passa a semana inteira sem orar, passa a semana inteira sem ser proativo com as coisas do reino de Deus, passa a semana inteira enchendo a mente com coisas que não traz coisas boas, que vai manchar a alma, que vai prejudicar a nossa vida. Aí chega no domingo, ela quer sentir Deus, quer sentir arrepio, quer sentir calor, quer que o pastor em 40 minutos faça ela sentir tudo aquilo que ela precisava sentir quando estava em casa, e ela precisava vir cheia para entregar, para que quando uma brasa está pegando fogo, a outra que está se apagando, ao relar, o outro também pegue fogo. Nós temos que vir cheios de Deus para a igreja. Mas Paulo aqui nos ensina algumas situações, e eu disse, quando a gente se esforça para buscar as coisas do reino de Deus, a nossa vida, nós passamos a ser mensagem e mensageiros. Olha para os Salmos 37, versículo 25. O salmista, ele diz assim: olha, fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele não está falando que ele conversou com pessoas justas, que ele conversou com as descendências daquelas pessoas, não. Ele está falando que ele nunca viu, porque essas pessoas foram mensagens para ele, foram mensageiros para ele, e é isto que Deus quer que nós sejamos. Quando precisar
falar, né? Tem um pensamento, né? Dizem que é de Agostinho, né? Pregue em todo o tempo, se for preciso, fale. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele está escrevendo para um povo que está debaixo de uma cultura. Ele está escrevendo para um povo que está influenciado pela cultura grega. E a cultura é talvez o meio mais poderoso para influenciar as nossas vidas. Haja visto que quando surge uma moda nova, a gente, puxa vida, quantas vezes? Isso daí, hoje mesmo a Silvana queria que eu viesse de calça social e de tênis. Né? Esse tênis o pastor Joel que me deu, bonito, né? Igual, olha só, o pastor Joel que me presenteou, né? E a Silvana, vai de calça social e com tênis. Eu falei, Silvana, esta moda ainda não entrou no meu coração. Eu não vou falar que eu não vou um dia, mas por enquanto ela não entrou no meu coração ainda. Calça social mesmo, essa aqui não é social, né? Eu falei, esta moda ainda não entrou, mas vai chegar uma hora, se eu vacilar, eu já estou de calça social e de tênis aqui. E Paulo está falando, tome cuidado, porque a cultura, o mundo pode amoldar a sua vida. E nós temos que tomar muito cuidado. E ele fala aqui para a gente, então, que nós precisamos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. Se nós queremos que este complexo de atividades, de instituições, de padrões sociais, que é a cultura, e nós queremos e precisamos buscar a cultura do reino de Deus. E qual é a cultura do reino de Deus? É você buscar tudo aquilo que o Espírito Santo tem de bom para a sua vida. Amor, alegria, paz, paciência. E quando você está cheio da cultura do reino de Deus, a cultura do mundo não vai amoldar as nossas vidas. Por isso que Jesus diz, o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Ou seja, você está cheio de Deus. Quero fazer aqui algo lúdico para a gente entender. Alguém te fez o mal, aí você vai lá no seu baú, vou vingar dessa pessoa, porque é assim que o mundo faz. Quando alguém faz mal para alguém do mundo, a primeira coisa que ela tem é vingar desta pessoa, e o que ela tiver, ela vai vingar, as armas que ela tiver, o meio que ela tiver, ela vai vingar. Aí alguém te fez o mal, e você vai lá no seu baú lá, e tira algo e vai matar essa pessoa, e você tira o revólver da paz. Aí, puxa vida, a cultura do mundo não faz isso. Aí você vai lá no seu baú, tira o revólver do amor. Porque o mundo vai tirar o revólver da morte, da desgraça, da contenda, da vingança. Aí você vai lá, não é esse que eu quero, mas você não tem nada que não venha a ser do reino de Deus. Aí você vai, tira lá o chicote do perdão. Nós não podemos nos amoldar a este mundo. E Paulo está falando para nós, olha, se vocês buscarem aquilo que é do reino de Deus, se vocês se esforçarem, vocês estarão cheios da presença de Deus. Então ele fala, olha, se ofereçam a Deus como sacrifício vivo. Qual era a filosofia da época? Qual era a filosofia que imperava em Roma? Para os irmãos ali, a filosofia que imperava era uma filosofia de 400 anos atrás, que era a filosofia de Platão. Platão ensinava, e ele foi quem viveu 400 anos aproximadamente antes de Cristo, ele ensinava que o corpo aprisionava a alma. Platão ensinava que o nosso corpo é que escravizava a alma. E Paulo está ensinando para nós aqui que o corpo não é uma cadeia, o corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e o nosso corpo não é um problema, o nosso corpo é solução, porque através de nós, em nós e por nós, Deus pode se manifestar. E Paulo então está escrevendo para um povo que tem uma cultura. Uma das frases mais famosas de Platão é a seguinte: tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo. E Paulo escreve, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Platão está ensinando é até legal,
mas não tem a pitada, não tem o tempero da palavra de Deus, porque o poder está na palavra de Deus. Perdemos tempo em falar palavras bonitas, perdemos tempo em ouvir filósofos que não tem nada a ver com Deus. Não estou falando que é errado, mas precisamos da palavra de Deus, porque o poder de transformação daquela pessoa que você quer que seja transformada, de você primeiro, de nós primeiros, está na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Uma outra frase que era muito daquela época e que até hoje diz assim, de Platão também. Ele não é considerado o pai da filosofia, né? Porque antes dele teve um outro rapaz chamado Tales de Mileto. Esse sim é considerado o pai, né? Mas Platão foi muito influente, talvez um dos mais influentes. E tem uma outra frase dele que diz assim: quem segue melhor rumo, se eu ou se vós, é segredo para todos, menos para a divindade. Sabe o que ele estava dizendo? A vida que você segue e a vida que eu sigo, só Deus sabe quem está no caminho certo. Ou seja, então, siga a sua vida, faça aquilo que seu coração manda. A gente ouve isto, você é dono do seu destino. Aí Jesus vem ensinando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho, não sou eu que decido, não, é Cristo já estabeleceu para nós. Não é o meu caminho que vai dizer, não, é Cristo já estabeleceu para nós. A filosofia da época operante ensinava que o corpo então era uma prisão da alma, que o corpo era um problema, e Paulo está falando: olha, o corpo não é problema, o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6:19 diz assim: ou não sabeis vós, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O meu corpo, o seu corpo, ele é precioso para Deus. Mas a filosofia que operava naquela época tinha um conceito totalmente diferente. Como que era o sacrifício na velha aliança? Como que era o sacrifício? As pessoas vinham, traziam o animal, o sacerdote pegava aquele animal, matava aquele animal, e o que se apresentava para Deus era a vida daquele animal. As pessoas vinham trazer, então, para que tivesse uma apresentação para Deus, para que Deus pudesse receber, a vida daquele animal precisava ser tirada. Este era o sacrifício levítico, esse era o sacrifício da época. Um animal precisava ser morto, e a sua vida apresentada a Deus. E Paulo agora está falando: olha, após a morte de Cristo, qualquer sacrifício que o homem venha fazer, não vai ter efeito, porque Cristo já morreu por um homem. Agora Paulo está falando: olha, não precisa mais morrer para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. É você apresentar o seu corpo em sacrifício vivo. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas: já estou crucificado com Cristo, agora já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É você não precisar mais morrer no altar para que Deus venha receber sua vida, mas é você vivo, morrer para a sua vida, para viver para a vontade de Deus nessa terra. Por isso que Paulo vem escrevendo para confrontar os conceitos filosóficos da época. E hoje nós temos visto muitas pessoas deixando se levar por conceitos, por falas, por comportamentos fora dos padrões estabelecidos por Deus aqui para nós. Neste mundo nós temos que levar vantagem em tudo. Nós somos desde pequenininho. Olha a forma como que nós ensinamos os nossos filhos. Olha, você tem que ser o melhor aluno da sala. Olha, você não pode errar nisto. Olha, você tem que destacar no meio de todo mundo. Olha, qual que é a voz que se destaca no meio de um coral? Qual? Soprano, aquele que faz, aí os outros vêm acompanhar soprano, é esse? Olha, você tem que ser o soprano da orquestra. Nós ensinamos os nossos filhos a crescer no mundo de competitividade. E no reino de Deus é perder para ganhar. No reino de Deus é você perder para ganhar.
Paulo está falando, olha, você precisa perder a sua vida para você ganhar a vida de Deus. E muitas pessoas querem ganhar a vida de Deus, mas não querem perder a sua vida. Paulo está falando, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não aceite a cultura do mundo. O meu corpo, o seu corpo é precioso para Deus. O nosso corpo é precioso para Deus, amém? 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha oferta é a minha vida. Uma decisão individual que vai abençoar o coletivo. Paulo está falando, olha, se você quer viver uma vida plena, começa a sacrificar a sua vida. Não para morrer, mas sacrificar a sua vida para viver na presença do Senhor. Gente, liberdade é você viver na presença do Senhor. O que escraviza a pessoa é o pecado. E você estar livre diante de Deus, o poder da regeneração, te livrar, o poder da santificação, o poder da glorificação, isso tudo é adquirido com a presença do Espírito Santo. É você ser livre do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado. Paulo está falando para nós, olha, sacrifique-se. E ele entendeu isso que ele diz aos Gálatas, já estou crucificado e vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, se entregou por si mesmo por mim. Todos os sacrifícios do passado, querido, fez desnecessário com a morte de Cristo. Cristo nos reconectou, Cristo religou, Cristo restaurou, Cristo perdoou, Cristo transformou. Agora já não precisa mais haver sacrifício. Quando entregamos nossas vidas para Deus, Ele passa a ser o dono dela. É isso que Paulo está falando. Se você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, comece entregando a sua vida. Comece entregando o seu corpo no altar como sacrifício vivo, mas não mais para morrer, mas para estar vivo na presença do Senhor. Este é o primeiro passo. Paulo fala também que nós devemos ser santo, sede santo. O que é ser santo, querido? É ser separado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Paulo está falando, quer experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Entregue o seu corpo, sede santo, porque santo é aquele que está separado. O que é ser santo? É estar separado do pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, 2 Coríntios diz assim, portanto sai do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor. Queridos, o ambiente é a mão invisível que molda o caráter do homem. O ambiente. Preste bem atenção, comece você a andar, né? Eu me lembro quando eu trabalhava na iniciativa privada, eu tenho um amigo que falava muito cara. E eu lembro que eu, chegava em casa, a gente viajava, ficava semanas juntos, e eu chegava, cara, aí a Silvana falava, ei, você já está falando igual fulano, ei, você já está falando igual fulano, e realmente, comece a andar com uma pessoa que fala de um jeito, fora do padrão que você fala. Daqui a pouco você está pegando o costume dessa pessoa, daqui a pouco você está andando até quase igual a ela, daqui a pouco você está falando, comendo coisas que não comia, mas ela come, agora você convivendo com ela, você passa a comer. Ou seja, este ambiente que você está vivendo, e Paulo fala, não se amolde a este mundo, não viva o ambiente deste mundo, porque senão você vai trazer as características desse mundo na sua vida, e a Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia fala no Salmos 1, para a gente não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho, não se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, o ambiente é perigoso. Jesus curou um cego de nascença, e quando ele cura, ele fala, não volte para aquele local de onde você saiu, da aldeia. Queridos, ser santo é ser separado, é viver de maneira distinta, é viver de um modo distinto, é um linguajar distinto. Nós não somos desse mundo, somos cidadãos dos céus.
Ser santo é ser semelhante a Cristo. Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Santidade é mais do que evitar o pecado, é buscar ativamente a semelhança com Cristo. Às vezes a gente acha, eu não estou pecando, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, mas não está buscando ser semelhante a Cristo. É muito mais do que você deixar de pecar, é muito mais do que você deixar de fazer algo que não pode fazer. A santidade vai muito além disso. É muito pouco restringir santidade, eu não peco, eu não faço isso, eu não falo de ninguém. Não, é você buscar ser semelhante a Cristo. E ser semelhante a Cristo, em muitas ocasiões, você tem que abrir mão de muitas coisas para fazer o outro feliz. Você tem que abrir mão dos seus direitos, muitas vezes, para fazer com que o outro aproxime-se mais de Deus. Jesus não precisava pagar impostos, mas para que não fosse escândalo, vai lá, Pedro, pega lá. Ele é filho de Deus, o filho dono da casa. Ele abria mão dos seus direitos para fazer com que as pessoas se aproximassem mais do Pai. Isso é ser santo, é você ter uma vida ativa. Não é uma opção, mas é uma ordem de Deus. E Ele deseja que o seu povo seja santo. Eu e você somos povo de Deus, amém? É um convite à verdadeira liberdade, pois o pecado aprisiona a pessoa. A santidade liberta para uma vida plena em Cristo Jesus. Então, se eu e você queremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem que apresentar o meu corpo. Lembra que na cultura o animal morria, e Paulo falou, não precisa mais você morrer. É você se apresentar a Deus, e deixar com que agora o seu corpo, que a cultura dizia que era problema, que era o que causava dificuldade para o homem se aproximar com a divindade. Paulo está falando, não tem nada disso, o seu corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Saia dessa apresentação vivo e viva para Ele. Segundo, sede santo, sede separado, não se amolde aos costumes desse mundo, não deixe com que os costumes desse mundo venham influenciar na sua vida. Você é luz. Por isso que lá em Atos 1:8, sede minhas testemunhas. Estar cheio do Espírito Santo é testemunhar Cristo na igreja, testemunhar Cristo em casa, testemunhar Cristo no trabalho, testemunhar Cristo na faculdade, ou seja, o ciclo de responsabilidade, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ele vai aumentando, o ciclo de responsabilidade. Quando solteiro, tenho a responsabilidade de honrar os meus pais, casei, agora eu tenho a família da minha esposa, esse ciclo vai se moldando com as responsabilidades. Terceiro, ele fala para a gente ser agradável. O que é ser uma pessoa agradável? Já perguntou para você? Olha só, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é ser uma pessoa agradável a Deus? É aquela que reflete a transformação do caráter pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Uma pessoa agradável a Deus vive uma vida de sacrifício. Uma pessoa agradável a Deus, ela vive uma vida diante das situações, não deixando com que as situações, não deixando com que aquele ciclo que rodeia ela venha influenciar a sua vida. O meio não pode ser motivo para influenciar a nossa vida. Noé foi alguém que Deus olhou para a terra e achou graça em Noé, um homem agradável. Mas como estava a terra naquele momento? A Bíblia fala que a terra naquele momento estava vivendo o pior dos piores momentos da humanidade, a ponto de Deus querer destruir toda a humanidade. E Deus então olha para Noé, alguém que estava vivendo em sacrifício. Se a cultura daquela época, eu tenho certeza, era levar vantagem em tudo, Noé, ele vivia uma vida reta e plena diante do Senhor. Alguém que viveu uma vida agradável, começa uma vida de entrega total, e aqui Paulo está falando, olha, entregue-se totalmente a Deus. O que nós temos de mais precioso? A nossa vida. E Paulo está falando, entregue, sacrifique-se. E uma vida agradável é aquele que se entrega totalmente a Deus. Lembra da palavra do Senhor? O homem foi entrando, o profeta, ele teve aquela visão, e do altar saía, e ele foi entrando na água, a água dava nos tornozelos, e foi dando, até que ele perdeu o controle. E assim tem que ser a nossa entrega para Deus. Nós precisamos entregar a ponto de nós não termos controle mais sobre as nossas vidas. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo,
Uma vida agradável, ela começa com uma entrega total. O que mais Abraão desejava? Ter um filho, diante de uma promessa. E ele então agora, Deus pede para ele: olha, Abraão, entrega o teu filho. E Abraão foi entregar o filho dele. Uma vida agradável a Deus é aquilo que nós temos de mais precioso. Se o Senhor pedir, nós podemos entregar ao Senhor. Uma vida que agrada a Deus é uma vida como aquela mulher quando encontra com um profeta e ela não tem nada, está pegando 2 gravetos para ali fazer um bolinho para ela e para o filho, para eles morrerem, quando ela está diante do profeta Elias. E Elias fala para ela: traga água para mim. Ela foi buscar água, e quando ela está indo buscar água, ele fala: faz um bolo. E ela falou: mas eu tenho pouquinha coisa em casa. Ela foi verdadeira, ela foi fiel. E a palavra fé está ligada diretamente com a palavra fidelidade. Fidelidade é você crer, confiar que Deus é poderoso para te abençoar. E a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Seja agradável a Deus é ter fé. Aquela mulher foi fiel. Olha, mas como é o homem de Deus que está pedindo, eu vou obedecer à voz do homem de Deus. Gente, o que uma mãe tem de mais precioso nessa terra, depois de Deus, é o filho. É o filho. Ela deixou de alimentar o filho para alimentar o homem de Deus. Por isso ela teve fé. Isso agrada a Deus. E a farinha e o azeite não faltou da casa dela. Muitas vezes nós queremos cuidar das nossas coisas primeiro, para depois entregar algo para Deus. Assim foi Abraão, o filho do sonho, da esperança, da promessa. E agora Deus pediu e ele foi entregar o filho. Nós precisamos viver uma vida de entrega ao Senhor. E esta entrega total, uma vida que agrada a Deus, para que nós experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É possível nós vivermos uma vida plena nesse tempo. É possível. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos entregar nossa vida para o Senhor. Ora, sem fé, olha só o que diz Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o alicerce de uma vida cristã autêntica. Olha o versículo 7, a fé de Noé, que movido por reverência a Deus, construiu a arca mesmo sem ver evidências de imediatas destruição. Isso foi a fé de Noé. Mesmo ele não vendo evidência nenhuma que o mundo viria uma destruição. O passado, querido, a gente não consegue mexer. Por mais que você queira mexer, não consegue. Eu tenho dito aqui constantemente, o nosso passado é o retrovisor do nosso carro. Você só dá uma consultada. E lembra lá daquele submarino que foi visitar o Titanic? Tinha uma frase interessante com aquela imagem do submarino que implodiu. E na frase dizia assim: às vezes é perigoso você ir visitar o seu passado, algo mais ou menos assim. Passado é só para a gente consultar, é o retrovisor, mas olharmos para frente, que é o para-brisa, olharmos para frente. O passado a gente não consegue mexer. O futuro alguém diz que não existe. O futuro alguém diz que é inexistente, não existe. Mas o presente sim. E Paulo está escrevendo: olha, é possível, mesmo diante de um mundo caótico, de um mundo catastrófico, é possível as pessoas experimentarem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro passo: entregue o seu corpo, não para morrer, mas para sair vivo, não como sacrifício levítico. Paulo está escrevendo a um povo que tem uma cultura. Paulo está escrevendo a um povo que dentro dessa cultura tinham fé. Lembra quando ele está lá em Atenas, né? lá na cidade, lá diante daqueles ídolos? Ele está falando, é em Atenas mesmo, né? Foi em Atenas, não foi isso? Ele está lá diante aquelas turmas tinham todos tinham fé em vários deuses, e ele fala: olha, eu vim falar desse aqui, do Deus invisível. Canalize a fé de vocês neste Deus, porque fé vocês têm. Este aqui é que ressuscitou dos mortos, é desse que eu vim falar. E olha, gente, na cultura grega, era um absurdo alguém falar que o ser humano ressuscitava.
E a palavra de Deus diz ali em Atos capítulo 17, se não me engano, que houve conversão, e aqueles que se converteram de verdade, porque Paulo foi fiel à palavra de Deus, não precisou mascarar, não precisou criar uma situação, isso é fé. Tem coisas, querido, não precisamos estar falando, deixe o Espírito Santo de Deus agir. Sede santos, porque eu sou santo, 1 Pedro diz isso. Uma pessoa agradável é alguém que demonstra fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo está escrevendo, olha, sacrifique o seu corpo, seja separado, seja santo, seja alguém agradável ao Senhor e tenha um culto racional. Um culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É uma adoração com entendimento. Paulo está falando, é uma vida de consagração total. Nós sabemos que o culto tem a parte espiritual, e a parte espiritual sou eu e você, vim aqui, entendermos que daqui o Senhor ordena as bênçãos, é dobrar os nossos joelhos, é orar a Deus, é dobrar os joelhos e falar com Deus, entender, seja de joelhos dobrados, em pé, de qualquer, saber que Deus está ouvindo, essa é a parte espiritual do culto. Mas tem a parte racional sou eu pegar as palavras, pegar o ensino e viver este ensino de jeito prático. Não é viver aqui pulando, não estou falando que, mas pulando, não entendendo nada, caindo no chão, desmaiando, e o outro vem e joga o lenço. Não, isso é a parte irracional, não é isso que Deus está pedindo para nós, querido. É para nós apresentarmos um culto racional ao Senhor. Certa vez eu fui num culto, o irmão insistiu muito para eu ir no culto com ele, e eu fui. E lá, tem aquele momento e tal, aí pessoas caíam e ficavam lá assim. Aí vinha alguém que jogava um lençol. Aí eu tive a curiosidade de perguntar, e aí, o que foi que aconteceu? Nada. Mas por que você caiu? Ah, caí. Gente, que algo não dá para entender. Portanto, está falando de um culto racional. O primeiro culto racional é uma vida de consagração. Apresenteis os vossos corpos. Consagração, né? Culto racional não é restrito a momentos específicos de adoração, mas uma vida inteira de consagração a Deus. É você saber que aqui na igreja tem que ter um comportamento, lá na escola tem que ter o mesmo comportamento, lá no trabalho mesmo. É uma vida de inteligência. É um culto racional. Culto racional é uma transformação do coração e da mente. Fala, não vos conformeis, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, a vossa mente. Não se trata apenas de mudar o comportamento externo, mas de renovar o coração e a mente. Nós precisamos renovar isso. Culto racional envolve razão e fé. Razão e fé. A fé é você crer naquilo que Deus pode fazer e Ele pode fazer. Mas a razão é entender o seu momento. Deus pode te dar um avião, pode, mas o seu momento permite você ter um avião? Não. Pedis e não recebeis, porque pedis maus. Ou seja, a fé que você está tendo não é uma fé inteligente. Você está pedindo algo para gastar nos seus próprios deleites. E Deus não vai ouvir, querido, porque Ele diz lá em João, se as vossas palavras estiverem em mim, se vós estiveres em mim, e as vossas palavras estiverem, se as minhas palavras estiverem em vós, né? Leia, fala aí para a gente, João 15, 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. João 15, 7 e 8. A mulher é a auxiliadora do homem, viu, gente? Troquei aqui, fiz uma trocadilho aqui. Então está falando que a nossa vida tem que estar condizente com a palavra de Deus. Deus pode te dar, e Deus vai te dar, mas uma escada começa pelo primeiro degrau. Esse é um culto racional. É um culto racional, é razão e fé. Um culto racional é viver de forma santificada na presença do Senhor. Um culto racional reflete no amor ao próximo. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, está em visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Esta é a religião pura e imaculada. Ou seja, você ter uma fé, mas uma fé prática.
você ter uma fé, mas uma fé de ação, não restrita somente à teoria. Isso é um culto racional. E ele termina dizendo para nós que nós precisamos ser inconformados. Eu e você, se queremos experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no meio onde você vive, primeiro, nós precisamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Qual era o sacrifício da época? Apresentar um animal, matar este animal, e a vida era para Deus. Paulo está falando, não precisa mais ninguém morrer, porque Cristo já morreu por nós. Não precisa ninguém mais morrer, porque Ele já morreu por nós. Agora esse sacrifício é vivo. Deus quer receber a sua vida vivo. Deus quer ver o bom perfume sair da sua vida vivo. Deus quer ver você ativo. Deus quer ver você fazendo as coisas, agindo, sendo proativo, vivo. Deus quer ver você escrevendo uma história vivo. Não precisa mais morrer. Seja santo, separado. Seja alguém agradável ao Senhor. Seja alguém que cultue a Deus de forma racional, de forma inteligente, que sabe que aquilo que você está pedindo está condizente. Deus pode fazer milagres, querido. Aí as pessoas falam, mas Deus pegou José, e José transformou José no grande governador do Egito. Deus pode me fazer o prefeito de Guarulhos. Não faz um curso de administração, não faz um curso de gestão pública. Quem era o bisavô de José, gente? Quem era? Abraão, um grande empresário. A história vai sendo transmitida, o conhecimento vai sendo transmitido. Quem era o avô? Isaac. Conhecia tudo para mexer com terra, de agricultura, mas de geologia. Aonde furava saía água. O cara conhecia tudo. Quem era o pai? Jacó. Conhecia tudo de genética. Quero listrada, vai sair listrada. Quero malhada, vai sair malhada. A ponto de Labão fala, esse cara está ficando rico demais. Olha só, os conhecimentos que foram passando para a vida de José, não foi do nada não. Quem era Daniel? Filho dos nobres. Filho dos nobres. Aí um culto irracional fala para uma pessoa, você vai ser isso, a pessoa sai, mas ela não tem preparação nenhuma, não tem bagagem nenhuma, e quer que as coisas aconteçam. E Paulo está falando, não é assim que funcionam as coisas. Não é assim que funciona. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas, capítulo 5, diz assim, digo, porém, versículo 16, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Está falando, olha, se você andar em espírito, nós temos aprendido aqui, é possível viver sem pecar. E ele continua dizendo assim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Aqui está falando do Espírito Santo, E maiúsculo, porque o espírito humano aceita tudo que a carne faz. O espírito humano agrada tudo que a carne propõe. E este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo está nos ensinando aqui, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando, olha, existe uma briga, uma guerra interna entre espírito e carne, mas se nós deixarmos com que o Espírito governe, no sacrifício vivo, vai vencer as obras da carne, porque os frutos do Espírito Santo são mais poderosos, os frutos do Espírito Santo são maiores, os frutos do Espírito Santo são mais fortes, que é amor, alegria, e ele continua dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, diz,
contra estas coisas não tem lei, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Então, se eu e você queremos experimentar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito da parte de Deus, o primeiro passo é crucificar a nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu, os nossos desejos humanos. Se vivermos em espírito, andemos também no espírito. O passado eu não consigo mudar. O futuro não existe, querido. Nós precisamos viver o presente. Quando a gente olha para a parábola das 10 virgens lá, né, as virgens prudentes, elas se prepararam para... Não. Elas se prepararam no presente, não foi para o futuro. A palavra de Deus nos ensina a nós prepararmos para o presente. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Porque andeis ansiosos pelo dia de amanhã? Não. É o presente que nós precisamos estar preparados para viver a boa, a perfeita, agradável. Nós não precisamos esperar o dia mau chegar para querermos nos preparar. Não, eu preciso me preparar agora. E se eu e você queremos ter essa bênção sobre as nossas vidas, nós precisamos agir como Josué. Vocês decidem quem vocês vão servir. Porque eu e a minha casa já decidimos. Nós vamos servir ao Senhor. Vocês decidem o que vocês querem, mas eu e a minha casa já decidimos, vamos servir ao Senhor. Então, se você quer experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, seja separado, sacrifique a sua vida, seja santo. Eu estava terminando, mas eu quero terminar com algo que está escrito aqui, que eu escrevi. Eu quero que você preste bastante atenção. Paulo está falando que nós podemos experimentar. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 2:10, sede fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A extensão da fidelidade é até a morte, e o galardão da fidelidade é a coroa. Apocalipse está dizendo, sede fiel até a morte. Eu quero ler com você aqui algo para você, cujo título é Não Faz Sentido. Eu já li isso aqui alguma vez na igreja, não? Não, nunca li? Então Silvana vai ouvir pela segunda vez essa semana. Veja bem, querido, sacrifique o seu corpo, sede santo, agradável, um culto racional, e seja uma pessoa inconformada. Aí você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Diz assim, depois o Joãozinho coloca isso daqui no Instagram. Não faz sentido, preste bem atenção. Não devemos manchar as mãos que aplaudirão o Rei da Glória, escrevendo o que não faz sentido. Não devemos manchar as mãos que aplaudirão o Rei da Glória, escrevendo o que não faz sentido. Não devemos permitir que os olhos que contemplarão o Rei da Glória tornem-se janelas de concupiscências para aquilo que não faz sentido. Não devemos permitir que os pés que logo caminharão em ruas de ouro e de cristais passearem por lugares que não faz sentido. Não devemos permitir que o nosso coração, o qual em breve será cheio pelas coisas celestiais, transbordarão de alegria, encha daquilo que não faz sentido. Não devemos permitir que a nossa boca, que na glória louvará juntamente com os anjos, santo, 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 fique pronunciando palavras que não faz sentido. Não devemos permitir que a nossa alma, que logo será purificada, maquine pensamentos que não faz sentido. Ou seja, a nossa vida tem que ter um propósito, fazer sentido para Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se você quer sua casa cheia de misericórdia, cheia de graça, cheia de consolação, cheia de gozo, cheia de perdão, cheia da cultura de Deus, apresente o teu corpo
Paulo estava escrevendo a um povo que a cultura que imperava é que o corpo era problema. E dessa cultura veio as reencarnações, que o corpo vai reencarnando, a alma vai reencarnando em corpo para se tornar melhor. Veio dessas culturas. E Paulo falou: o corpo não é problema. O meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. Basta a gente se posicionar, que Deus tem o melhor para os seus filhos, a boa, a perfeita e agradável vontade. Não vai precisar de remendo, não vai precisar agregar nada, colocar nada. Tem pessoas que compram carro, dali a pouco tem um adesivo daqui, um adesivo, não, é perfeito. Perguntaram para o Cristiano Ronaldo uma vez assim, né, eu vi escrito na internet isso, por que ele não tem tatuagem no corpo? Aí ele falou assim: você já viu uma Ferrari com adesivo? Não precisa de adesivo, já é uma Ferrari, né? Não tô só dando um exemplo, só, gente, não tem. Mas o que ele quis dizer, o que Deus tem para a gente não vai precisar acrescentar nada, não vai precisar colocar nada, não vai precisar agregar nada. Deus já te deu aquilo que você precisa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome santo do Senhor que nós entregamos esta palavra. Que Teu Espírito Santo continue falando conosco e derramando sobre as nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Senhor, que nós possamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, mas não para morrer, mas para sairmos vivos e viver para Ti, Senhor. Pai, que nós possamos ser santos em toda a nossa maneira de ser, que nós possamos ser agradáveis, ó Pai, e uma das formas de agradar ao Senhor é termos fé, é mesmo diante das circunstâncias difíceis, mesmo diante das circunstâncias, ó Pai, onde o improvável, ó Pai, seja algo sobrenatural, nós continuarmos crendo que o improvável vai acontecer. Mas confiar naquela mulher, como aquela mulher que confiou na palavra do profeta, e fez primeiro, mesmo os filhos sendo a coisa mais preciosa para ela, primeiro ela ouviu a voz do profeta e obedeceu a palavra. Por ela ter sido fiel, por ela ter demonstrado fé, a farinha e o azeite não faltou daquela casa. Que muitas vezes nos momentos de dificuldade, a gente não venha ter uma fé que tenha dúvida, Senhor, que venha duvidar da Tua provisão, que venha duvidar da Tua proteção, que venha duvidar do Teu cuidado, porque a Tua palavra diz que a bondade e a misericórdia certamente estarão conosco todos os dias da nossa vida, e aqueles que trabalham no Senhor não trabalham em vão. Por isso nós precisamos ser fortes, constantes, abundantes na obra do Senhor, e a obra do Senhor é crendo, confiando, perseverando nas Tuas promessas. Nos ajude, ó Pai, a viver uma vida que faz sentido. Nos ajude, ó Pai, a viver uma vida que faz sentido, com propósito para o Senhor. Porque eu tenho certeza que iremos experimentar, os nossos filhos também, e a nossa descendência. Porque o Senhor é aquele que visita, ó Pai, as gerações daquele que é justo, daquele que é fiel. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos voltar para nossas casas com esta palavra. Muitas vezes queremos falar, e nós precisamos muitas vezes nos calar, Senhor, porque é Teu Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. É o Teu Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos colocar as nossas palavras, mas é preciso nós orarmos, ó Pai, e através da nossa oração o Senhor vai agir, porque se estiver condizente com a Tua palavra, o Senhor vai agir. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas em sacrifício vivo, santo, agradável e num culto racional, ó Pai, ao Senhor, e inconformados com este mundo, inconformado, ó Pai, com a cultura que rege, com o sofisma que rege, seja na faculdade, seja no trabalho, seja no meu grupo familiar, Senhor. Tem que imperar a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoe todas as famílias que estão aqui presentes. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Aleluia.